Mateus 27, a partir do versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo deram a ele de beber um pouco de vinagre na ponta de uma esponja no caniço. Versículo 49. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando em alta voz, disse: Entrego o meu espírito. Versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que ali dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Versículo 54. O centurião, que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. No momento de maior revelação espiritual que o mundo pode ter tido, foi esse daqui. Foi um momento onde o Filho de Deus subiu à cruz, aonde ele tomou sobre ele o pecado da humanidade, e aonde o mundo pôde presenciar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Diante da maior manifestação espiritual que o mundo podia contemplar, nós temos várias reações diante disso. A Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou, a Bíblia diz que a terra tremeu, pessoas que estavam mortas saíram do túmulo e voltaram para casa, apareceram para muitos, e muitos que não acreditavam começaram a acreditar. Realmente, ele era quem ele dizia ser. Só que a gente vai voltar para o capítulo 26 de Mateus, porque esse foi o final da história, mas tem um começo. E essa noite eu quero comentar a respeito de ignorância espiritual. Ignorância é algo que ninguém quer, e a gente foge. Quem quer ser ignorante? Quem quer ser chamado de ignorante? Quem quer parecer ignorante? Ninguém. Então o que a gente faz? A gente estuda, a gente quer ficar antenado com todas as coisas, a gente quer ficar a par de tudo que está acontecendo, para não parecermos ignorantes. Então a gente lê um jornal, aprende uma tecnologia nova, fica a par de todas as coisas. Afinal, eu não quero parecer ignorante, eu quero mostrar que eu sei, eu quero mostrar que eu tenho entendimento. Só que o maior problema é quando a ignorância passa a ser espiritual. Se nós não queremos uma ignorância natural e buscamos conhecimento para não ser, muitas vezes somos espertos diante do mundo, mas ignorantes no que diz respeito à vida espiritual e reino de Deus. Algumas pessoas acham que porque falam de misticismo, porque tocam em coisas que os outros não tocam, acham que são sábios espiritualmente. Quantas pessoas se envolvem com magias, se envolvem com ocultismo, se envolvem com essas coisas apenas para dar a impressão: eu sei que existem muitas coisas escondidas por aí que ninguém sabe, para dar a impressão de que são sábios espiritualmente. Mas a gente vê a morte do Filho de Deus na cruz, e a gente vê tanta ignorância diante de tudo isso. E para que não sejamos também ignorantes espirituais, nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos entender a palavra de Deus, para que nós possamos discernir espiritualmente as coisas e olhar para a vida como sábios e não de forma ignorante. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz:
Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos discípulos, ele estava falando, já do final dos tempos, do que podia acontecer. Depois disso ele disse, sabeis que daqui a 2 dias vão celebrar a Páscoa, e o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. Versículo 6, ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão leproso, se aproximou uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo e lhe derramou sobre a cabeça, estando à mesa. Versículo 8, vendo isso, se indignaram os seus discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e ser dado aos pobres. Versículo 10, Jesus, sabendo disso, lhe respondeu, por que molesta essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres vocês sempre vão ter contigo, mas a mim nem sempre vão ter. Versículo 14, então dos 12, chamados Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que queres me dar para que eu entregue a ele? Pagaram a ele então 30 moedas, e desse momento em diante, buscaram uma boa ocasião para o entregar. Mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai continuar. Mas aqui começa a trajetória dos últimos dias de Jesus. Começa com ele terminando o ensino e falando para os discípulos, eu vou para Jerusalém, vou ser entregue e vou morrer, e não mais vou estar com vocês. Diante disso, acabou a informação, passa, uma mulher chega e derrama o bálsamo sobre Jesus. Os estudiosos dizem que o valor daquele bálsamo era cerca de 1 ano de trabalho de uma pessoa que trabalhava na zona rural. Então você imagina 1 ano de trabalho de um trabalhador simples, ela derrama aos pés de Jesus. E aí começa a indignação. Que desperdício, onde já se viu, mas é um absurdo. E a Bíblia fala que Judas era aquele que trabalhava com dinheiro. Ele cuidava das finanças no ministério de Jesus. E a Bíblia diz que começam a indignar e olhar para aquilo e ficar todo mundo incomodado. O Senhor Jesus fala, para, por que vocês estão implicando com ela? Pobre, você sempre vai ter, boa ação, você sempre vai poder fazer. Só que eu não vou estar com vocês por todo o tempo. Ignorância espiritual. O que é isso? A ganância torna, muitas vezes, a gente ignorante espiritualmente. Diante de uma situação onde o Senhor Jesus estava prestes a morrer, os discípulos do lado dele não conseguiram discernir aquilo espiritualmente. Eles não entenderam. Eles só tinham um momento. E naquele momento, quem trabalha em ministério sabe que, salvo exceções, vida de ministério você trabalha crendo um dia após o outro no sustento diário. E eu imagino eles, vivendo e pedindo um milagre a cada dia para comer, ver uma mulher colocando um monte de azeite, colocando como se fosse um monte de dinheiro fora. Eles começaram a se indignar e falar, rapaz, você está desperdiçando, esse dinheiro podia ajudar muita coisa. Ignorância espiritual. Por quê? Porque ela não estava fazendo aquilo apenas para o homem Jesus. Era para o Deus dela, para o Salvador. Era algo além de 1 ano de trabalho que ela estava depositando aos pés do Senhor. Ela estava depositando gratidão. Amados, algumas vezes, quando só pensamos em lucro, quando só pensamos no retorno, quando só pensamos racionalmente, eu faço isso, ganho isso, eu faço isso, ganho isso, tornamos ignorantes espirituais. E aí é onde não fazemos oferta, é onde não nos entregamos plenamente a Deus. Por quê? Eu vou entregar, mas o que eu vou receber? Não vou ter nada em troca. A gente para. Diante de um momento glorioso, onde uma mulher adorava o Salvador, o povo ficou indignado com quanto de dinheiro ia gastar. Nós temos que ter sabedoria e discernimento espiritual. E entender que a nossa vida nessa terra não se resume só nessa terra. Estamos aqui, mas a gente está vivendo para a eternidade. Se nós não tivermos os olhos do nosso entendimento aberto, nos tornamos pessoas ignorantes espiritualmente. Diante de um momento prestes a perder o Senhor Jesus, eles estavam pensando no que gastar, no que perder, quanto é que eu vou ter, o que essa mulher está fazendo. Você já viu que algumas pessoas se entregam na presença de Deus, se colocam na presença de Deus, e alguns ficam olhando que exagero, você acha que precisa de tudo isso?
Você acha que é assim? Não, você tem que se entregar a Deus, mas você tem o seu raciocínio, você tem ordem e decência, não funciona desse jeito, tá? Você se entrega a Deus, mas você tem que pensar no amanhã, você tem que pensar, ei, não sejamos ignorantes espirituais. Toda entrega feita para Deus, ela redunda em bens eternos, não apenas no momento. No momento de adoração, o povo fica preocupado com quanto vai ganhar, o que vai perder, porque eles não viam Jesus como aquela mulher via. Ela já vivia com Ele e o via como Senhor, como Salvador, como glorioso, ainda que andando com Ele em carne. Os discípulos até então estavam andando com Jesus em carne. E alguns textos a gente vê que eles ainda não tinham tido a revelação. Pessoas que andam com Deus sem revelação de Deus são ignorantes espirituais. Servem regras espirituais, mas ainda permanecem ignorantes diante da revelação de Deus. Por isso andar com Deus não é religião. Por isso andar com Deus não é frequentar a igreja. Andar com Deus é ter a revelação de quem Ele é. É andar cada dia glorificando a Deus. É entender que não é uma hora com Deus, um dia com Deus, 10 dias com Deus. É tudo ou tudo. Porque entende que tudo que vem, vem do Senhor. Será que a gente vê uma pessoa se entregando a Deus e a gente fica com mesquinharia? Nossa, mas de novo? Nossa, mas está com Deus de novo? Mas vai ajudar de novo? Mas vai estar lá de novo? Mas você não entende? Não, você não entende. Não entende porque ainda é ignorante espiritualmente. As pessoas que têm revelação, elas não têm limites. O que precisa? Eu vou. Porque elas entendem que não estão gastando nem tempo, nem dinheiro, nem nada disso na presença de Deus. Elas estão investindo para a eternidade. Aleluia. Dá para se entender que logo depois disso, Judas traiu Cristo. Porque ele falou, opa, esse ministério não dá para mim. Eu estou aqui cuidando de dinheiro, o líder desperdiça dinheiro, eu vou ter que arrumar uma fonte de lucro em outro lugar, porque aqui não dá. E foi o que ele fez. Olha que ele viu que o propósito de Cristo era além das finanças, ele traiu, saiu e falou, vou arrumar dinheiro em outro lugar, porque aqui não é lugar para mim. Reino de Deus jamais é fonte de lucro, não natural. É a maior fonte de lucro eterna, mas natural não. Por isso, que quando vamos para Deus, temos que entender, precisamos abrir mão de nós mesmos e entregar tudo a Deus. A maior indignação das pessoas com relação a viver com Deus é porque elas não conseguem entender como alguns se entregam sem pensar no que vai acontecer amanhã. É por causa da ignorância, é por causa da cegueira espiritual, é porque não entenderam ainda que a vida vai além do que se pode ver. Às vezes nós adoramos a Deus com reservas, às vezes nós clamamos a Deus com reservas do que vão pensar, mas será que isso é de Deus mesmo? Mas não precisa desse exagero, mas as coisas não são bem assim, mas eu vou fazer hoje, mas eu também já estou planejando amanhã. Reserva. As reservas, por quê? Porque ainda não tiveram a revelação de Deus. A menos que nós sejamos sábios espiritualmente, a gente sempre vai viver de forma medíocre na presença de Deus, dando contado. Orei 1 hora, Deus, eu retribuí agora quantas horas de bênção para mim? Deus, fui na casa do Senhor um dia, quantos dias agora a bênção volta para mim? Porque o Senhor, ninguém ganha em Deus não dá, então você dá um pouquinho, o Senhor redunda em muito. É troca. E vive medíocre, vive sem revelação, vive sem graça, vive apenas na troca. Nosso Deus não é assim. Ele é o Deus de superabundar. Amém? Amém. Versículo 36, vamos lá? Em seguida, foi Jesus com eles, num lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a se angustiar. E então ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou seu rosto e orando ao Pai disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia que não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo.
e disse a Pedro: não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigia e ora para que não entrem em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se retirar, orou de novo, e no versículo 43 voltou e achou-eles dormindo novamente. No 44 deixou-os novamente e foi para orar a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então ele voltou para os seus discípulos e disse: ainda dormir e repousar? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levanta e vamos, o traidor se aproxima. Outra ignorância espiritual. A ignorância espiritual faz a gente dormir na hora que devia lutar, batalhar e orar. A ignorância espiritual faz a gente fugir na hora do aperto. Um momento onde Cristo estava prestes a ser crucificado, perto da hora mais difícil, ao invés dos discípulos terem discernimento e orar para a dificuldade que viria, o que eles fizeram? Fugiram. Fugiram como? Dormindo. Algumas vezes nós somos assim. Nós não temos discernimento espiritual. Nós não vimos as coisas espiritualmente. A hora da dificuldade, que é a hora que a gente devia vigiar, orar, clamar mais, o que a gente faz? Foge. Por causa do medo. Foge porque ficou difícil. Foge porque sabe que a dificuldade está perto. Amados, não sejamos ignorantes espiritualmente. Se você sabe que está difícil, se você sabe que vai ficar mais difícil, não para, ora. É aí que tem que orar, é aí que tem que clamar. O Senhor Jesus falou: está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes, quando temos dificuldade, saímos da presença de Deus? Ah, para quê? Já está tudo difícil mesmo? Ah, já está tão difícil mesmo? Ah, meu Deus, mas as coisas estão assim. E sai da presença de Deus. Não seja ignorante espiritual. Tenha sabedoria. É no reino espiritual que nós lutamos. É no reino espiritual que as vitórias vêm. Vigia e ora para não cair em tentação. Amém. 1 Pedro capítulo 1, do 5 a 11, a Bíblia nos mostra a tentação do sofrimento. Algumas vezes, na hora do sofrimento, é a hora que o inimigo tenta. E é como aqui, no momento maior de sofrimento de Cristo, vem a tentação. Os discípulos são tentados a fugir. Quantas vezes o sofrimento também nos é uma tentação? Como assim, tentado no sofrimento? Somos tentados. Somos tentados a achar que Deus não está com a gente. Somos tentados a pensar: Deus não me vê. O sofrimento pode ser uma tentação. Mas 1 Pedro diz: ei, na hora do sofrimento, lembre, você não está só no seu sofrimento. Muitos irmãos no meio desse mundo também passam pelas mesmas dores que você. Por isso, resista ao diabo, fica firme e ele vai fugir de você. Aleluia. Amados, na hora do sofrimento, tem que orar, não tem que fugir, não tem que escapar. Porque a Bíblia fala: se nossa fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Se você treme com aqueles que estão vindo a pé, o que vai fazer na hora daqueles que vierem a cavalo? Vai apertar. Todos nós temos momentos na nossa vida bons e ruins. Todos nós passamos por tranquilidades e passamos por um aperto. Todos nós. É claro que a tentação do sofrimento sempre fala para você e para mim: só você sofre. A sua dor ninguém entende. É a tentação do sofrimento, sempre. Se você não foi tentado ainda, já estou te avisando. Um dia você vai ser tentado a achar que o seu sofrimento é o maior e que ninguém entende que você é único. O diabo não é muito criativo. Ele fez comigo e vai fazer com todo mundo. E ele não vai parar, ele vai fazer sempre. A Bíblia já nos avisou. Por isso Pedro fala: na hora do sofrimento, quando você for tentado a achar que a sua dor é maior, que você é o único e que ninguém te entende, ele fala: humilhai-vos na poderosa mão de Deus. Seja humilde e entenda: muitos outros estão passando. Resista firme na fé, repreenda e resista ao diabo e ele vai fugir de você. A Bíblia dá a resposta. Não fuja na hora do problema. Não haja de forma ignorante. Haja de forma sábio espiritual. Ora. Olha, está apertado, eu vou orar, mas é agora.
Porque se eu não orar, a coisa vai ficar feia. Nós sabemos que Pedro lá na frente fez o quê? Só para a gente lembrar. Negou a Cristo. Se ele tivesse orado, podia ter evitado. Se a coisa está feia e vai ficar, ora antes. Ora para não cair em tentação. Ora para não abandonar a sua fé. Ora para que o inimigo saia de você. Resista. Eu sei que o sofrimento é uma grande tentação para sairmos da presença de Deus. Porém, não somos os únicos. Não somos os primeiros a sofrer. E não vamos ser os únicos. Depois da nossa geração, se for propósito de Deus, virão outras. E não vai ser nada diferente. Como a nossa geração hoje não é diferente da primeira. Talvez mudou. Talvez não, certamente mudou a estrutura. Mas o ser humano continua sendo o mesmo. Tentado, fraco e achando força no Senhor. Não somos únicos. Por isso, vigia e ora. Vai apertar. Então age de forma espiritual. E como uma pessoa espiritual age? Ora e jejua. A gente sempre fala aqui em casa, a Célia, que ela começa, que ela vê uma pequena nuvem, ela já fala, Paty, vamos fazer relógio de oração? Hoje no final do culto você não sai, porque a gente vai continuar, né, os nomes para o relógio de oração. Estamos entrando de novo no relógio de oração para a gente orar. Por quê? Porque é época de final de ano. Por quê? Porque todo mundo sabe o que vai acontecer, mas se não orarmos, podemos ser tentados a achar que férias, ou que final de ano, ou que festa é férias de Deus também. É um pecadinho só, não esquenta a cabeça não. Depois do ano novo a gente volta e vai estar tudo bem. Cuidado, que numa dessa perde a alma. Não é. Então a gente vai orar. Por quê? Porque se a gente sabe que vai apertar, a gente ora antes. Vigia e ora. Haja de forma espiritual. Está apertado em casa? Está apertado o coração? Está apertado a finança? O que quer que seja estar apertado? Você está sendo tentado a parar de orar. Porque o diabo está falando para você que não vale a pena. Não vale mesmo a pena para ele. Porque se você orar, ele desiste. Por isso ele está falando para você parar. Então, ouça Deus que falou, vigia e ora para não entrar em tentação. O espírito está pronto, mas a carne que está nessa terra, sujeita a todo tipo de tentação nessa terra, é fraca. Então, fortaleça o seu espírito para que a carne não vença. Ora, não para de orar. Vale sempre a pena orar, porque a oração, ela move o sobrenatural. A oração move aquilo que a gente não pode mover. Não pare de orar nunca. Não desista nunca. A hora que você começar a cansar, você vai alguém aí, ora comigo aqui, porque eu não estou aguentando mais. E vão orar junto com você. Nós vamos orar como igreja. Nós vamos pedir. Nós vamos entrar em oração. Todo mundo orando. 24 horas, cada hora um, orando e pedindo. Por quem? Por você e por todos os outros. É um ajudando o outro. Porque ninguém na face dessa terra está livre de ser tentado. Principalmente aquele que está em pé. Que a palavra já disse, presta atenção para não cair. Todo mundo precisa de oração. Vai apertar, apertou, ficou difícil, não foge. Porque a Bíblia fala que aquele que retrocede, a alma de Deus não está nele. O Senhor falou, a sua alma, sabe como é que você vai ganhar? Um esforço. Pelo esforço ganhareis a sua alma. É batalha mesmo. É puxado mesmo. E a batalha não é física. Ela é espiritual. Então, com sabedoria espiritual, nós vamos orar. Vai jejuar se precisar. E vai orar de novo. E vai orar de novo. E vai jejuar de novo. E eu não estou vendo nada. Não faz mal. Vivemos pela fé. Fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Não importa o que eu vejo ou o que eu não vejo. Não estamos e não somos movidos por esse mundo. Quando Cristo morria na cruz, o mundo via uma pessoa fraca, um homem que clamou a Deus e que Deus não ouviu, um homem que clamava a Elias e Elias não via salvar. Ignorância. O Salvador estava mudando o curso da humanidade. Se nós olharmos tudo com os olhos naturais, somos ignorantes e somos tentados a parar na dificuldade. Somos tentados a parar quando recebemos contrárias às nossas orações. Somos tentados a achar que estamos só. Como Elias, depois de orar, de acabar com os profetas, falou, Deus, eu estou sozinho aqui nessa
gentilmente o Senhor fala o quê? Rapaz, levanta, porque além de você tem mais 7.000 que não se dobraram. Você não está só não, bora e vai orar. Pedro já avisou lá no final, sofrimentos igual ao seu. Muitos irmãos estão passando na face dessa terra. Levanta, você não é único. Vamos orar, vamos agir de forma espiritual. Se a coisa ficar apertada, feche os olhos. Se tudo que você está vendo está difícil para agir em fé, feche os seus olhos. Porque sem ver, Deus vai poder agir de forma espiritual. Não fuja, não desista, não pare e não durma. Se você sabe que vai ficar difícil lá na frente, vá para o monte e olhe como o Senhor Jesus. Claro que figuradamente, ir para o monte não é ninguém subir em lugar nenhum. É ir à presença de Deus, buscar a presença de Deus. Subir ao monte na Bíblia quer dizer ir à presença de Deus e buscá-lo. Porque quando nós nos esforçamos por Deus, então Ele move em nosso favor. Amém? Amém. Vamos mais um pouquinho? Versículo 48. Ora, o traidor havia dado esse sinal: aquele que o beijar, esse o prendei. Logo aproximaram de Jesus e disse: salve, mestre, e o beijou. Versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou uma espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Versículo 52. Então, o Senhor Jesus disse: embainhe a sua espada, ou seja, guarde a sua espada, pois todos os que lançam a mão na espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar ao Pai, e Ele mandaria nesse momento mais 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras, segundo as quais era assim que devia suceder? Amados, quando somos ignorantes espiritualmente, a gente tira a espada, ao invés de tirar a oração. Quando nós não discernimos uma situação de forma espiritual, a gente sai batendo num, arrancando um pedaço do outro, culpando o outro, enfiando a faca num, enfiando a faca no outro, sem entender. Pedro não entendia a situação espiritualmente, ele viu o natural. E o natural foi: Judas veio, beijou, o pessoal veio e pegou Cristo. Ele falou: não, vocês não vão pegar Cristo não. E aí o Senhor Jesus falou: calma, veja as coisas de forma espiritual. Eu sei o que está acontecendo. Você acha o quê? Que eu não podia pedir para o meu pai, ele mandava anjo e acabava com tudo isso? Pedro, você acha mesmo que eu estou sujeito a essas pessoas? Pedro, para de ser carnal. Olha de forma espiritual. Entenda que é além. Entenda que está além do que você está vendo. Entenda que está além dos açoites. Entenda que está além. Entenda, Pedro, eu podia pedir ao Pai, mas aí o propósito espiritual desse momento não se cumpriria. Quando somos ignorantes espiritualmente, culpamos um, matamos o outro, cortamos um pedaço do outro, porque achamos que todo mundo é contrário a gente. Não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Não é o problema do fulano, o outro. Não. A nossa luta é contra potestades, contra principados, contra anjos, demônios que estão no reino espiritual que a gente não vê. Então a questão é: se aquela pessoa está perseguindo você, ora. Não é a pessoa, é o capeta atormentando. E diabo você repreende com oração. Não é enfiando a faca na pessoa. Ah, a porta está fechando, o que você vai fazer? Brigar? Brigar com a pessoa que fechou a porta? Não, vamos orar. E vamos falar com Deus. Guarda a espada. Porque se a gente agir na espada, vamos morrer por ela. Se agirmos de forma natural, naturalmente vão vir contra nós. Se alguém falou mal de você e você falar mal dele também, é pegar a espada. Se alguém foi ruim com você e você foi ruim com ele, é pegar a espada. O Senhor Jesus falou: guarda a espada e age com sabedoria espiritual. Não seja ignorante. Pedro, em outras palavras, ele falou: guarda a espada. Eu traduzo como: para de ser ignorante. Entenda espiritualmente a situação. Eu sou Deus. Mas Pedro ainda não tinha entendido. O meu Pai, que é Deus, podia mandar anjo e acabar com tudo isso. Pedro ainda não tinha entendido. Aquela situação difícil era propósito de Deus, para a salvação da humanidade.
Olhe para as coisas de forma espiritual. Olhe para a sua vida. Olhe para o momento. O que tem resistido a você? Chega de se revoltar. Chega de ter raiva. Chega de alimentar raiva. Chega da ira. A ira destrói, a Bíblia diz. O Senhor fala, para, porque a vingança pertence a mim. Se nós formos nos vingar, nós sempre vamos agir carnalmente. Porque sempre agimos com o coração. O Senhor fala, deixa que se tiver que vingar, eu vingo, você perdoa os inimigos. Ore por aqueles que perseguem. E se alguém tirar a sua capa, dê também a túnica. Essa é a sua função. Deus se incumbe de vingar os nossos inimigos. Portanto, ore de forma espiritual. Qual seja a sua luta, qual seja a sua dificuldade, tem que orar. Tem que orar, porque se ninguém melhorar com a sua oração, você melhora e já está em vitória. Amém. Se ninguém mudar, você muda e já tem lucro aí. Não importa que o mundo não mude, eu quero mudar. Eu quero. Eu peço a Deus e oro, Senhor, muda. Hoje de manhã, na oração de manhã, né, todos os domingos a gente ora de manhã. E hoje, olha que alguém orou. De repente eu falei, Deus, é isso, eu preciso, muda o meu coração. Me dê um coração diferente. Eu pedi a Deus, me transforma, Senhor, me transforma. Me dá, porque eu quero, não importa o que vai acontecer com o mundo. Eu quero, e peço a Deus, me dê um coração melhor. Amados, a oração vai transformar em a gente. Eu quero aprender, eu quero perdoar, quero andar a segunda milha, dar a cabo, não importa ninguém. Eu quero estar presente diante do Senhor. Amém. Não vamos ser ignorantes espiritualmente. Se eles querem se entregar às trevas, que não levem a gente. Amém. Nós vamos permanecer na presença do Senhor. Amém. Podemos e pode acontecer de sermos esbofeteados. Pode ser que vamos ser arrebatados algumas vezes com força. Eu sei que não era o que a gente queria ouvir, mas algumas vezes vai doer. Vai doer muito. Mas não sai da presença de Deus. Peça a Ele. Algumas vezes a gente não tem resposta. Só ore. Não fala nada. Né? Lamentações, né, que Jeremias fala. Bom é esperar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Lembra de Jeremias agora. Acabou de ler Lamentações. Algumas vezes o que temos que esperar em Deus, só Ele que pode dar. Então, guarda Ele. Não adianta falar. Ninguém pode acalmar nosso coração. Não adianta compartilhar. Ninguém pode ajudar. Algumas coisas dependem exclusivamente de Deus. Então, feche a sua boca. Guarde o coração na presença de Deus. Ou siga o conselho de Jeremias. Coloque a boca no pó. Talvez haja esperança. Abaixa e ora. Quem sabe Deus muda. Quem sabe? Mas só depende dele. Nós nos revoltamos muitas vezes porque abrimos o nosso coração. Daqui a pouco está todo mundo falando da nossa vida e a gente está bravo com todo mundo. Se a gente tivesse guardado, não estava acontecendo isso. Não adianta a gente se revoltar com todo mundo. Começou daqui. Por isso vá para Deus e fale com Ele. Compartilhe com Ele. Busque, se precisar, pessoas que vão ter discernimento espiritual para orar com você, para trabalhar junto com você, mas boquinha fechada. Guarda. Às vezes a sua dor, se ela for compartilhada com muitos, não vai atrair ajuda. Pelo contrário, tem coisas que só Deus pode fazer. Guarda a espada. Guarda o coração. Guarda a boca e compartilha com o Senhor. Eu gosto muito de um texto de Timóteo, que ele diz o seguinte: as viúvas, aquelas que não têm a quem recorrer, peça a Deus, que Ele vai suprir. E eu por várias vezes olho e falo, Deus é o Senhor mesmo. É o Senhor que vai ter que agir. É o Senhor que vai ter que ser ajuda. Não tem quem pedir, não tem quem recorrer. Então, se o Senhor não fizer, não adianta todo mundo ficar sabendo. Não adianta espalhar para todo mundo, não vai ajudar. Pelo contrário, a gente vai ouvir de algumas pessoas algumas coisas que a gente não ia gostar de ouvir. Vai falar, rapaz, a pessoa está falando isso de mim. Eu que fui e falei, eu que fui me abrir, e a pessoa está fazendo isso de mim. Não. Então guarde o seu coração fechando a boca. E se tiver que abrir, a boca vai ser no pó, abaixado, na presença de Deus. Chore na presença dele. Clame a Ele.
A Bíblia fala que aquele que clama, Ele vai responder. Amém. Aquele que busca, vai encontrar. Clame ao Senhor. Peça a Ele. Não haja carnalmente. Não haja emocionalmente. Entregue a Deus. Chore na presença do Senhor. E deixe que Ele vai resolver. Guarda a espada. Em nome de Jesus. Vamos mais um pouquinho? Versículo 57. O prenderam, ou melhor, e os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estava reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, se assentou ali entre os serventuários para o servir, para ver o fim, melhor dizendo. Versículo 67, pula para lá. Então, uns cuspiram-lhe no rosto, outros davam murro, outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza, ó Cristo, quem te bate. Só que depois eu volto, para aí no versículo 68. A ignorância espiritual faz com que a gente escarneça daquilo que é santo. Esses homens não sabiam quem era o Filho de Deus, que eles estavam diante. E eles começaram a bater, começaram a zombar do Senhor Jesus. Quando nós não temos discernimento espiritual, zombamos do que é santo, zombamos do que é sagrado. Por isso, quando você fala de Deus para algumas pessoas, as pessoas riem. Riem porque são ignorantes, riem porque não entendem, riem porque não tem o Espírito dentro deles. Por isso, cuidado. Aquilo que a gente não entende, guarda no coração. Para que não aconteça que de forma ignorante a gente comece a zombar daquilo que é de Deus. Quando não há discernimento, há o escárnio. E a gente tem que tomar muito cuidado para não escarnecer daquilo que é de Deus. Versículo 69. Pedro estava sentado fora no pátio e se aproximou uma criada e disse: tu também estava com o Galileu. 70. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que você está falando. Versículo 73. Depois se aproximou e disse os que estavam ali a Pedro: verdadeiramente você também é aqueles, porque o seu modo de falar denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: e eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. O medo nos torna ignorantes espiritualmente. Pedro estava com medo naquele momento. Pedro não tinha decidido o lado que ficar. Nem assumiu Cristo e nem fugiu junto com os outros apóstolos. Ele ficou no meio do caminho e ficou com medo. E o medo fez com que ele se tornasse ignorante diante daquela situação e negasse a Cristo. Cuidado. É muito importante que a gente decida o lado que a gente está. Se é Deus, seguir a Deus. Se não é, que não seja. Mas o meio do caminho é um local muito perigoso, porque nos torna cegos espiritualmente. E quando somos cegos espirituais, nos tornamos ignorantes e negamos o Salvador. Logo depois que ele negou a Cristo, então veio o discernimento e ele chorou amargamente. Que a gente possa entender essa verdade no nosso coração e tomar uma decisão. Não tenha medo de seguir a Cristo. Não tenha medo de seguir a sua fé. Não tenha medo de crer na palavra. Não tenha medo de orar. Não tenha medo de ser, às vezes, zombado por causa da sua fé. Porque quando há medo, há cegueira. E quando nós ficamos cegos espiritualmente, ou, na palavra da noite, ignorantes espiritualmente, nós negamos o Salvador. E quando negamos o Salvador, perdemos a única chance dada por Deus nessa terra para a salvação do homem, que é Cristo Jesus. Por isso, não tenha medo. Mais um pouquinho a gente termina esse capítulo 27. A partir do versículo 1. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que fora condenado, tocado de remorso, devolveu suas 30 moedas aos anciãos e disse: pequei contra sangue inocente.
Amados, o medo de perder cargo, de perder a reputação, do que vão pensar da gente, faz com que a gente conspire contra os planos de Deus. A Bíblia diz que os anciãos e os principais sacerdotes, claro que em todo o Novo Testamento, a gente vê o medo deles, a insegurança deles diante do Salvador, fez com que eles conspirassem contra os planos de Deus. Judas, movido de ganância, os sacerdotes, com medo da exposição da vida falsa que eles tinham e com medo de perder a posição que eles tinham, conspiraram contra o plano de Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque quando temos medo de deixar de ser quem somos, quando a palavra começa a ameaçar, quando a vida que proposta por Deus começa a ameaçar o estilo de vida que a gente tem, se a gente não se entregar a Deus, nós vamos nos tornar ignorantes. E a gente vai começar a conspirar contra aquilo que é Deus. O inimigo é perito nisso e sempre usa pessoas. Porque tudo que tenta se levantar de Deus, vem aquela conspiração. E vem um para tentar falar, vem outro para tentar falar, vem o outro para aqui, daqui, para tentar destruir os planos de Deus. Cuidado, para que nós não sejamos ignorantes espiritualmente e possamos ser usados pelas trevas para conspirar contra os planos de Deus. Algumas coisas a gente não entende, mas é exatamente da forma que Deus queria que fosse. O filho dele ir para a cruz foi exatamente do jeito que ele falou que seria, profetizado há muitos centenas de anos atrás. Exatamente como é. Toda dor, toda vergonha, todo sofrimento, exatamente da forma que Deus queria. Por isso, cuidado, para não achar que Deus jamais faria algumas coisas que Ele está fazendo. Na dúvida, é melhor fechar a boca e esperar Deus mostrar, para que a gente não seja pego conspirando contra os planos de Deus. Versículo 11. Jesus estava em pé diante do governador, e esse o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: Tu dizes. Versículo 15. Ora, por ocasião da festa, se costumava o governador a soltar ao povo um dos presos, conforme quisessem. Naquela ocasião, tinham dois presos muito conhecidos. Tinha um preso, melhor dizendo, muito conhecido, chamado Barrabás. Então, no versículo 17, estando, pois, o povo, e grave essa palavra, reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem queres que eu solte? Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Barrabás sabia que o povo tinha entregue a Cristo por causa da inveja. Versículo 20. Os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo para que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Vendo, pois, versículo 24, vendo, pois, Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, lavou as mãos perante o povo e disse: Eu sou inocente do sangue desse justo, fique o caso com vocês. O povo todo respondeu: Caia sobre nós o sangue dos nossos, e sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo. Amados, se tem uma coisa que deixa a gente ignorante espiritualmente, é viver preocupado com o que está todo mundo falando. Pilatos sabia a respeito de Cristo. A mulher dele teve um sonho na noite anterior e veio avisar: não se mete com esse homem, porque essa noite eu tive um sonho e fiquei angustiado por causa dele. Só que ele temeu o povo, ele temeu a pressão, ele temeu o que o povo ia falar, ele temeu o tumulto que podia acontecer por causa da crucificação, ele temeu os anciãos que estavam ali pressionando ele para fazer algo. Por isso, ele tirou o corpo fora e falou: faça vocês o que quiserem. Cuidado. Uma das coisas que causa grande ignorância espiritual é a gente viver preocupado com o que o outro vai pensar. Se eu fizer isso, o que vão pensar? Se eu fizer isso, o que vão falar? Se eu fizer isso, vão achar que eu sou assim. Se eu não fizer, vão achar também. Ei! Vive com Deus. Encara. O que é? O que Deus está mandando você fazer? Qual é a direção do Senhor para a sua vida? Eu vou te dizer, quanto mais você alinhar a sua vida com Deus, menos você vai agradar. Mas quando a gente quer andar com Deus, mas não quer desagradar um, não quer desagradar o outro. Ah, mas eu vou andar com Deus, mas aí eu vou perder o fulano. Ah, eu não vou ser mais convidado para não
faz para agradar o povo, entregando o Filho de Deus. Cuidado. Talvez andar com Deus implique em não ser tão popular. Mas será que a nossa popularidade diante dos homens conta mais do que a opinião de Deus? Será que o amigo fala na escola, o outro fala no trabalho, alguém fala dentro de casa? Será que isso é mais importante do que aquilo que Deus fala conosco? Então, se for, eles vão levar a gente para o céu? Não, eu quero ir para o céu. Mas também, só para o céu só pode ser Jesus. Só Ele pode me levar para o céu. Agora, é importante o que os outros estão pensando. Cuidado, não seja ignorante espiritualmente. Arrocha a vida com Deus. Arruma a vida com Deus. Vamos fazer cara feia, não vão gostar. Vão falar que você está doido, fanático e essas coisas todas, mas eles não entendem. Eles acham que você é fanático porque acharam que a mulher que derramou o bálsamo aos pés de Jesus também era fanática. Mas eles eram ignorantes. Não permita que pessoas ignorantes espiritualmente guiem a sua vida. Eles são cegos. E o apóstolo Pedro diz, como brutos irracionais, falam o que não entendem. A nossa vida com Deus é revelada pelo Espírito Santo, as pessoas não entendem. Deixa Deus guiar, deixa combinar com a palavra, deixa ser a vontade de Deus. Arrocha, para que não aconteça que ouvindo todo mundo, negue a Cristo. E a gente vai lá para o versículo 39, para terminar. No versículo 27, a gente vê a crucificação. Tiraram as vestes de Jesus, cobriram com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinho, colocaram em Cristo e ele foi crucificado. Veio trevas sobre a terra, e a Bíblia diz no versículo 39, os que iam passando blasfemavam diante dele, balançando a cabeça, dizendo, tu que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salva a ti mesmo se é filho de Deus e desce da cruz. Ignorância. A cruz foi exatamente o que Deus planejou. Amados, o mundo tenta você. Você não vai para a igreja? Por que isso acontece? Você não tem Deus? Por que isso está acontecendo? Cala a boca, Satanás. Não se mete nas coisas de Deus. Não seja ignorante. É impressionante como a ignorância espiritual faz com que as pessoas neguem a Cristo. Que não sejamos nós negando a Cristo por causa de ignorância. É sabedoria andar com Deus. É sabedoria entregar a Deus. É sabedoria ler a Bíblia e seguir os mandamentos. Na hora da manifestação de Deus, o povo escarnece do Filho de Deus. Versículo 41. Os principais sacerdotes também diziam, versículo 42, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça da cruz. O maior problema é que o mundo só vê o hoje. O mundo só via a cruz. Deus via a salvação da humanidade. O mundo só via o sofrimento. Deus via o perdão dos pecados nossos, reunidos aqui essa noite. Enquanto as pessoas tentavam Jesus para buscar o alívio momentâneo, Deus via a eternidade. Eu sei que algumas vezes seguir a Deus implica em desconforto. Seguir a Deus implica em não ser popular. Servir a Deus implica em ter que falar não. Agora, se nós buscarmos conforto, apoio o tempo todo e aceitação o tempo todo, negamos a Deus. Seguir a Deus implica em fazer coisas contrárias a todo mundo. Eu sei que quando agimos de forma contrária ao mundo, eles nos agridem. Mas eles são ignorantes, amados. Você tem a Deus. O Espírito está sobre a sua vida. Quando o povo fala pra gente assim, mas você está perdendo. Você fala, meu filho, você não faz ideia, eu estou ganhando. Perdendo está você, que pode ganhar o mundo e está perdendo a sua alma. Eu posso não estar ganhando o mundo, mas a minha alma e a minha vida com Deus, essa, que é algo que ninguém pode comprar, eu permaneço e persevero. A sua alma é o seu bem mais precioso. A sua vida espiritual é o seu bem mais precioso. Por isso, perdas, que o mundo fala que é perdas, pode ser ganho.
os olhos. Seja uma pessoa espiritual. Tenha visão espiritual. E não permita que a ignorância do mundo egoísta, avarento, que gosta do luxo, que gosta do conforto, não permita que esses princípios humanos tornem cada um de nós ignorantes espiritualmente. Versículo 43. Confiam em Deus que Ele venha livrar agora. Versículo 44. Os mesmos impropérios também diziam os ladrões que estavam sendo crucificados diante dele. Irmãos, o mundo é ignorante. O mundo acha que vale o que tem. O mundo acha que vale a aparência que tem. O mundo acha que vale os bens que ele adquiriu. E quanto mais se seguem os princípios do mundo, mais ignorante espiritual uma pessoa fica. A Bíblia diz que a morte do Filho de Deus, que foi horror para o mundo, trouxe salvação para aqueles que jamais podiam ser salvos. Por isso, se temos vida hoje, ela só vale se for vivida para o Filho de Deus. Se tivermos uma vida nessa terra para adquirir coisas que nessa terra vão ficar, é uma vida de ignorância espiritual. Abre os olhos e entenda. Não é perda, é ganho para o reino. Se as pessoas dizem para você que você perde tempo em orar, que você está perdendo tempo em estar na casa de Deus, que você está perdendo a sua juventude por estar seguindo a Deus, você está ganhando. Perdendo estão aqueles que no mundo bebem, se prostituem e fazem tudo aquilo que o mundo fala que é legal. Eles estão perdendo, porque a vida nessa terra é como um sopro, mas a nossa eternidade é que vale a pena. Por isso, não seja ignorante espiritual. Por isso, não troque a sua vida eterna por algo passageiro. Que nós possamos ser sábios e discernir as coisas espiritualmente. A nossa vida não é aquilo que nós vemos com os nossos olhos. Ela é muito além. Não abra mão da sua vida com Deus. Não abra mão do seu compromisso com o Senhor. Ore, peça a Deus, entregue a Ele. Não permita que o mundo torne a nossa vida ignorante, mas que nós possamos ser sábios para alcançar a plenitude da salvação. O Senhor Jesus morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Não há revelação espiritual maior do que essa. E diante da maior revelação espiritual que o mundo pudesse presenciar, muitas pessoas ainda estão ignorantes. Buscam Deus aonde Deus não está. O melhor lugar para estar é na presença de Cristo. A maior mensagem que pode ser pregada na face dessa terra é a mensagem da salvação pela cruz. Não tem nada mais profundo que isso. Infelizmente, a religiosidade e a religião que hoje nós vivemos tem feito com que pessoas busquem coisas e mais coisas que fogem da cruz. É só a cruz que salva, é só a cruz que liberta, é só a cruz que restaura, é só a cruz que dá vida ao homem, é só a cruz. Não seja ignorante, achando que há uma palavra diferente. É só a cruz que é a salvação. Fora da cruz não tem vida eterna. Nessa noite, que nós possamos analisar a nossa vida. Que nós possamos falar: Deus, abra os olhos do meu entendimento. Senhor, que eu não venha ser ignorante espiritual. Que eu não venha ser alguém que olhe e reage carnalmente a todas as coisas. Eu não quero trocar a minha salvação por uma bênção. Eu não quero trocar a minha salvação pelo conforto. Eu não quero trocar a minha salvação pela aprovação das pessoas. A salvação da nossa alma é o mais precioso bem que a gente pode adquirir. Tudo nessa terra, qualquer um consegue. Salvação só em Cristo Jesus. Amém. Por isso permaneça firme. Por isso, abra mão de tudo e se entregue a Jesus Cristo. Deixe Ele curar, deixe Ele lavar, deixe Ele restaurar.
se em algumas situações não há entendimento, feche teus olhos e fala: Senhor, se o que eu estou vendo está apagando a minha fé, então, Deus, eu agora fecho os meus olhos para que o Senhor possa mostrar a realidade. Na crise, ore. Não escarneça daquilo que é de Deus. E entenda, pode ser que todo mundo fale que é loucura, mas os planos de Deus e os propósitos dele realmente parecem loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é a mostra da nossa salvação. Não importa o que falam, viva com Deus. E declaramos que queremos viver como sábios espirituais. Livra, Senhor, livra da ignorância, livra da falta de discernimento. Ajuda-nos a olhar para situações de forma espiritual, e quando não entendemos, que a gente feche os nossos olhos e oremos ao Senhor. Fortalece, Senhor, cada um. E em nome do Senhor Jesus, se as circunstâncias estavam tentando alguns a parar, a desistir, se o inimigo estava tentando colocar no coração de alguns que não valia a pena a vida reta e santa na sua presença, que essa noite os olhos do entendimento sejam abertos e cada um de nós possamos ver que viver com o Senhor vale a pena. Que possamos tirar dos olhos das circunstâncias, que possamos discernir tudo de forma espiritual, que possamos nos levantar e repreender as trevas, ficar firme e resistir ao diabo, porque ele vai fugir de nós. O Senhor é maior do que todas as coisas. A ti toda a graça, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. A ti que escreve da forma que o Senhor deseja e revela a sua escrita aos seus pequeninos, aqueles que não buscam glória, que não buscam honra, que apenas querem fazer a sua vontade. Sua palavra diz que todo aquele que foi humilhado vai ser exaltado. Não nos deixe desistir no momento de humilhação, para que possamos, Deus, ver o cumprir da sua palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. A minha oração, Deus, é para que a sua palavra gere discernimento espiritual, gere força alcançada, e que cada um se levante e ore, porque na oração é o poder que você está esperando, buscando, e vai encontrar. O inimigo vai tentar fazer você parar de orar, mas ele não vai conseguir, porque você não está indo na sua força, é na força do Senhor. Fica firme, vamos vencer. Sejam firmes na fé, sejam fortes e corajosos, e tudo o que fizerem, façam em amor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê paz hoje e todos os dias da sua vida. O Senhor te livre do homem mau e te dê uma semana de revelação espiritual, de discernimento, em nome do Senhor Jesus.